Minha mãe foi entregue quando bebê, mas sua mãe disse a todos que ela tinha falecido no parto. 40 anos depois, ela encontrou seus irmãos biológicos, mas eles querem que ela cuide da mãe que a abandonou. Eu cresci nos Estados Unidos, nascida e criada em Austin, Texas. Meu pai é canadense, e minha mãe é grega. Todos os verões, passávamos férias na Grécia com meus avós maternos. Quando eu tinha 25 anos, meus pais se aposentaram e se mudaram permanentemente para a Grécia, depois que minha mãe herdou uma casa e uma quantia significativa de dinheiro da mãe dela, quando ela faleceu. Foi então que as coisas tomaram um rumo estranho. Durante os últimos meses de vida da minha avó, minha mãe foi para a Grécia para cuidar dela, pois ela não conseguia mais cuidar de si mesma. Em seus últimos dias, minha avó revelou um segredo chocante. Minha mãe era adotada. Ela não era filha biológica dos pais que a criaram. Em vez disso, ela era filha da prima da minha avó. Aparentemente, na Grécia, décadas atrás, era comum que famílias com dificuldades e muitos filhos entregassem um bebê a um parente que não podia ter filhos. Minha mãe ficou devastada. Ela lamentou o fato de nunca ter conhecido sua família real e de ninguém nunca ter lhe contado. Depois que minha avó faleceu, ela decidiu se mudar para a Grécia para se reconectar com a família biológica que nunca conheceu. Ela viajou para a região onde sua mãe biológica morava e a conheceu pela primeira vez, junto com 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. Seu irmão mais velho estava especialmente emocionado, pois se lembrava vagamente do dia em que entregaram minha mãe quando bebê, mas desde o início, minha mãe ficou magoada porque nenhum deles jamais tentou encontrá-la. A desculpa deles era que ela havia se mudado para os Estados Unidos e era difícil rastreá-la, enquanto sua mãe biológica disse que havia feito um pacto com sua prima, minha avó adotiva, para nunca revelar a verdade. Toda a aldeia havia sido informada de que minha mãe havia falecido quando bebê, então ninguém nunca questionou isso. Nos últimos 10 anos, meus pais moraram na Grécia e minha mãe construiu um relacionamento próximo com seus irmãos. No entanto, seu relacionamento com sua mãe biológica permaneceu distante e formal. Ela nunca superou o fato de que essa mulher ficou com todos os outros filhos, mas a entregou, provavelmente porque ela era menina. Na época, os meninos eram mais valorizados porque trabalhavam nos campos e contribuíam para a renda da família, enquanto as meninas eram vistas como um fardo. Há 2 anos, consegui me mudar para a Grécia também, já que os pais que criaram minha mãe deixaram uma herança considerável para ela. Isso nos permitiu viver confortavelmente e honestamente. Eu preferi o estilo de vida aqui. Vivemos em um lugar lindo perto da capital e a vida é pacífica. Agora, aqui está o problema. A mãe biológica da minha mãe tem 96 anos e está com a saúde muito debilitada. O pai biológico dela faleceu há décadas devido a circunstâncias políticas. Seus 2 irmãos mais velhos, a irmã dela mora no exterior, tem cuidado da mãe, mas estão exaustos. Suas esposas estão reclamando, as tensões estão aumentando e em um recente encontro familiar, eles disseram à minha mãe que ela também deveria ajudar a cuidar da mãe deles, porque é injusto que eles estejam fazendo isso sozinhos. Meu pai ficou furioso quando ouviu isso e disse à minha mãe para cortar relações com eles completamente. Minha mãe se recusa a cuidar dessa mulher. Ela não a ama, não sente nenhuma ligação emocional com ela e não consegue perdoá-la por tê-la abandonado. Minha mãe não é próxima dessa mulher e, é claro, não tem direito legal a nenhuma herança dessa família. No entanto, ela realmente gostou do relacionamento com seus irmãos e os filhos deles e não quer perder isso. Ela está se sentindo pressionada e profundamente chateada com as exigências deles. Quando descobri, fiquei furiosa. Como essas pessoas ousam pedir isso à minha mãe, sabendo muito bem que ela foi abandonada e que ninguém sequer tentou encontrá-la? Sinto que estão manipulando-a e ela não consegue ver o quão injusto isso é. Vou me casar em um mês com meu noivo, que é grego e me apoia totalmente, e estou seriamente considerando desconvidar todos eles do casamento. Quero enviar uma mensagem clara de que não queremos mais contato com eles. No entanto, minha mãe está hesitante. Ela não quer piorar as coisas, mesmo que esteja sofrendo. Sinto que ela não é tão apegada a essas pessoas quanto pensa. Ela está lamentando a ideia da família que nunca teve, em vez de realmente amar essas pessoas, e odeio vê-la sendo explorada. Sempre idealizei a Grécia e os fortes laços familiares, mas agora vejo que nem sempre é assim. Estou muito decepcionada com tudo isso. O que você faria nessa situação? Você cortaria relações com eles? Você os desconvidaria do casamento? Como posso ajudar minha mãe a lidar com isso? Edição. Esqueci de mencionar algo que acho importante. Minha mãe sugeriu que eles encontrassem uma casa de repouso para colocar a mãe biológica dela. Ela até se ofereceu para pagar um quarto do preço. Meus tios biológicos ficaram ofendidos porque disseram que era desrespeitoso com a mãe deles colocá-la em um lar de idosos. Outra coisa grega, embora eles geralmente estejam financeiramente confortáveis, um quarto para uma boa estrutura pode significar 400 ou 500 euros por pessoa por mês, o que, pelos padrões gregos, é suficiente. Acho que a ideia deles de ajuda é levar a mãe biológica para casa por alguns meses. Atualização.
Oi, pessoal! Antes de tudo, muito obrigada por todas as respostas à minha postagem anterior. Decidi compartilhá-la com minha mãe e deixá-la ler seus comentários. Ela ficou muito comovida com as histórias semelhantes que alguns de vocês compartilharam. Isso levou a uma conversa profunda entre nós. Nos últimos anos, minha mãe aprendeu muito sobre sua adoção. Infelizmente, minha avó biológica não era uma boa pessoa. A esposa de um dos meus tios biológicos, vamos chamá-la de Maria, sentou minha mãe há alguns anos e contou tudo. Acontece que minha avó biológica era uma mulher muito rigorosa e rancorosa, que tratava horrivelmente as pessoas que trabalhavam para ela. Ela nunca quis filhas e até tentou entregar sua outra filha, mas essa adoção não deu certo, então ela manteve. Minha tia biológica passou por momentos muito difíceis crescendo e é por isso que ela se mudou para o exterior. Seus irmãos nunca a apoiaram como deveriam e até enganaram em parte de sua herança. Maria agora está pensando em deixar o marido, já que seus filhos cresceram e ela não quer continuar casada com um homem que ela sabe que não é uma boa pessoa. Quanto à minha mãe, ela nunca sentiu um vínculo com sua mãe biológica, mas depois de ouvir tudo de Maria, ela decidiu que não quer muito contato. Ela sabe exatamente que tipo de pessoas seus irmãos biológicos são e nunca quis um relacionamento super próximo com eles. Eles não têm contato diário de qualquer maneira, mas ela se sente apegada às suas sobrinhas, sobrinhos e suas esposas. Essa é a principal razão pela qual ela não cortou os laços completamente. Minha mãe decidiu que ajudará financeiramente, mas não levará a avó biológica para sua casa. Ela está fazendo isso principalmente para apoiar sua irmã biológica, que está sob pressão de seus irmãos para cuidar da mãe deles. Minha mãe tentou se aproximar de sua irmã biológica ao longo dos anos, mas sua irmã manteve distância. Ela explicou que tem um trauma profundo de crescer com a mãe deles e quer manter algum espaço emocional, mas ainda está feliz que se conheceram. No último Natal, minha tia biológica veio para a Grécia e ficou em nossa casa. Eu não estava lá porque estava visitando amigos na Holanda, mas minha mãe e sua irmã passaram um tempo juntas e isso as aproximou. Minha tia disse à minha mãe para cortar os laços com seus irmãos completamente e até a convidou para se mudar para o país dela. Ela deixou claro que quer apenas um relacionamento formal com o resto da família, exceto com minha mãe, a quem ela ama muito. Eu não fazia ideia da maior parte disso porque minha mãe não queria que eu visse meus tios de uma forma ruim. Ela ainda acha que manterá algum relacionamento mínimo com eles, mas ela é especialmente próxima de algumas de suas sobrinhas e sobrinhos e não quer perder isso. Um dos meus primos, o filho de Maria, até confidenciou à minha mãe que quer cortar os laços com o pai dele. Quando meu tio biológico pediu ajuda à minha mãe, esse primo, que tem apenas 25 anos, a puxou para o lado e disse para ela ficar longe e não dar nada a eles, porque eles não merecem. Isso realmente me tocou. Mostrou-me que nem todos nessa família são egoístas ou manipuladores. Na verdade, tenho um bom relacionamento com esse primo. Ele se dá muito bem com meu noivo, já que trabalham na mesma área. Depois de saber de tudo isso, encontrei-me com ele ontem à noite e conversamos. Ele se mudou sozinho, mas ainda mantém algum contato com o pai, principalmente porque quer esperar até que Maria saia antes de cortar os laços completamente. Ele me disse que seu pai e seu tio herdaram muita riqueza e nunca precisaram realmente trabalhar. Eles abriram algumas empresas, mas quando tiveram dificuldades, pegaram grandes somas de dinheiro da avó biológica e de outros parentes. Agora eles se recuperaram e vivem confortavelmente, mas nunca pagaram o que devem. Meu primo tem vergonha das ações de sua família e não quer ser julgado por elas. Ele também acredita que eles estão tentando explorar financeiramente minha mãe, porque se importa com ela e realmente respeita meus pais. Ele os advertiu a não se envolverem. Depois de tudo, meus pais e eu tomamos uma decisão. Minha mãe dará uma quantia única de dinheiro para os cuidados de sua mãe biológica. Se eles a colocarão em um lar de idosos ou contratarão um cuidador, é problema deles. Ela também terá uma conversa final com seus irmãos para deixar claro que não cuidará da mãe deles, porque essa mulher nunca foi uma mãe para ela. Quando Maria conseguir se divorciar, o que meus pais querem apoiá-la, esperamos que o relacionamento com os irmãos se desfaça. Minha mãe ainda está triste por nunca ter encontrado a família ideal que imaginava, mas se sente sortuda por ter sua irmã, Maria, e seu sobrinho, a quem ela realmente ama. Quanto ao casamento, decidimos convidá-los para evitar dramas desnecessários. Essa é a atualização por enquanto. Agradeço muito todos os comentários e apoio. Sinto muito por aqueles que passaram por experiências dolorosas semelhantes e espero que ninguém tenha que passar por isso novamente. Por fim, me sinto péssima por ter duvidado para sempre dos meus avós, aqueles que realmente criaram minha mãe. Eles eram pessoas incríveis, gentis e compassivas, que ajudaram muitos outros nos Estados Unidos. Tudo o que eles tinham foi conquistado com trabalho árduo. Sou muito grata por terem adotado minha mãe e gostaria que tivessem acolhido minha tia também. Obrigada novamente a todos. Se eu tiver outra atualização, voltarei. Comentários relevantes. Comentário 1. Ela ainda está sendo explorada. Eles pedirão mais dinheiro. É sempre a mesma história. Os irmãos pegam o dinheiro e quem cuida dos idosos é alguém que não tem nada a ver com esses golpistas. Op. Não, realmente não. Minha mãe sabe o que está fazendo. Ela dará uma quantia de dinheiro se eles concordarem em nunca mais pedir algo assim. A quantia será relativamente pequena, cerca de 3.000 euros, e ela está pronta para cortar os laços completamente se eles mencionarem algo novamente. Também não é a solução ideal para mim.
mas fico feliz que minha mãe tenha conhecido Maria e quero que ela esteja segura. A razão pela qual vim aqui no Reddit em primeiro lugar foi o fato de que não queria que minha mãe se machucasse. Agora sei que ela entende que tipo de pessoas são seus irmãos biológicos, então estou bem com qualquer decisão que ela tomar. Comentário 2. Você confia que os tios realmente usarão o dinheiro para os cuidados da avó? Sinto que eles podem simplesmente embolsá-lo e alegar que sua mãe não ajudou. Op. Não confio neles, mas nem eu nem minha mãe nos importamos se eles realmente ajudarão a avó biológica. Minha mãe já conversou com Maria e sua irmã e elas estão cientes do próximo passo dela. Ela quer dar o dinheiro para ajudar aquelas pobres esposas que cuidam da sogra que tornou a vida delas um inferno. Estou muito feliz que minha mãe saiba tudo sobre seus irmãos biológicos. Essa era minha preocupação em primeiro lugar. Comentário 3. Por que você ainda os está convidando para o seu casamento? Como isso evitará drama? Op. Bem, meu casamento é em menos de um mês. Eles já estão convidados. Se eu retirar o convite, eles com certeza ficarão ofendidos, no mínimo. Eu genuinamente quero as esposas deles lá, especialmente depois de saber a verdade sobre suas vidas e suas opiniões sobre a situação. E meus primos, alguns deles são relativamente jovens e ainda são apegados aos pais. Então, há uma boa chance de eles ficarem ofendidos por desconvidar seus pais. Então, decidimos mantê-los convidados para evitar todas essas coisas. Minha mãe planeja conversar com eles sobre o dinheiro etc. depois do casamento. Temos muita coisa para organizar até lá de qualquer maneira. Mas se eles pressionarem por uma resposta antes, há uma boa chance de não comparecerem. De qualquer forma. Atualização 2. Oi, pessoal. Antes de tudo, muito obrigada por todos os comentários e mensagens. Estive tão ocupada com os preparativos do casamento que não consegui responder a todos, mas agradeço muito o apoio. Achei que era hora de atualizar sobre como tudo se desenrolou. Durante o planejamento do casamento, as coisas estavam relativamente calmas. Fiquei ainda mais próxima dos meus primos, da minha tia Maria e da minha tia biológica, que voltou à Grécia por 10 dias. Aprendi coisas realmente devastadoras sobre o que as mulheres dessa família suportaram. Depois de tudo, meus pais decidiram apoiar totalmente as mulheres da maneira que pudessem e cortar os irmãos biológicos da minha mãe completamente. O casamento aconteceu no último sábado e foi absolutamente perfeito. Sem drama, apenas felicidade. Eu poderia fazer uma postagem inteira sobre isso, mas parece irrelevante. Então, nos últimos 10 dias, tudo explodiu. 2 dias após o casamento, Maria disse ao meu tio biológico que estava se divorciando dele. Felizmente, havíamos adiado nossa lua de mel para o verão, então eu estava aqui para apoiá-la. Ela se mudou para a casa da minha mãe e as coisas se intensificaram rapidamente. Meu tio biológico perdeu a cabeça. Ele apareceu na casa dos meus pais gritando e xingando. Meu pai ficou completamente chocado, mas o expulsou imediatamente. Desde então, ambos os irmãos biológicos da minha mãe a pressionaram para não se envolver e para parar de colocar ideias na cabeça de Maria, mas felizmente, os filhos de Maria estão totalmente do lado dela. Eles confrontaram o pai, o repreenderam e agora estão ajudando a mãe a encontrar um lugar para ficar e a apoiando financeiramente. Isso desencadeou um novo efeito dominó. Minha tia biológica, a que mora no exterior, também confrontou seus irmãos. Até agora, ela havia mantido as coisas relativamente civis, mas depois de ver o que aconteceu com Maria, ela decidiu que tinha acabado. O que não sabíamos até recentemente era que seus irmãos também a estavam manipulando. Eles disseram a ela que se ela deixasse a Grécia e não ficasse para cuidar da mãe deles, perderia qualquer direito à sua herança. Agora que a verdade veio à tona, ela os está processando para obter o que é legitimamente dela. Além disso, o marido dela, que é honestamente um homem incrível, também havia emprestado dinheiro aos meus tios biológicos anos atrás, mas ao contrário do resto de nós, ele foi inteligente o suficiente para estruturá-lo como um empréstimo comercial e agora os está processando para recuperá-lo. A gota d'água para todos nós foi descobrir o esquema dos irmãos biológicos. Maria nos contou tudo. Eles estavam amargurados há anos sobre o quão financeiramente estável minha mãe é, graças aos seus pais adotivos e ao fato de meu pai também ser rico. Eles se ressentiam de que ela teve uma vida boa enquanto eles estavam constantemente lutando devido às suas próprias decisões ruins. O plano deles era manipulá-la para dar-lhes dinheiro, usando a mãe deles como desculpa. Quando minha mãe hesitou sobre se ela queria contribuir para os cuidados da mãe biológica, eles perderam a cabeça. Eles começaram a falar pelas costas dela, dizendo coisas como: ela vai ver o que acontece com ela. Ela age como se fosse rica, mas nem sequer cuida da própria mãe. Depois disso, minha mãe terminou completamente. Agora, a avó biológica ainda está morando em uma das casas do meu tio biológico, mas sua esposa se recusou a cuidar dela. Ela disse a eles que eles a colocassem em um lar de idosos ou que o outro irmão, que agora mora sozinho, poderia recebê-la. Não tenho ideia de como isso vai se desenrolar, mas honestamente, não me importo muito. Este sábado, eles marcaram uma reunião final com todos os irmãos e seus cônjuges para resolver as coisas de uma vez por todas. Talvez eu devesse ter esperado até depois disso para postar uma atualização, mas estava navegando no Reddit hoje e imaginei que alguns de vocês gostariam de saber o que estava acontecendo.
Quanto a mim, estou aliviada com a forma como as coisas terminaram. Estou muito feliz que minha mãe nunca tenha precisado dar-lhes um centavo, e honestamente, devo isso a Maria por ter chegado ao seu ponto de ruptura. Quando ela os ouviu falando sobre quanto dinheiro desperdiçamos no casamento e como eles poderiam encontrar uma maneira de obter sua parte, ela contou tudo para minha mãe. Esse foi o momento em que minha mãe se livrou completamente de qualquer culpa. Também estou feliz por estarmos cortando os laços, porque nunca me senti confortável perto deles. Nunca senti calor ou conexão real. Dito isto, peguei minha mãe chorando ou sentada em silêncio, claramente mergulhada em pensamentos. Ela não falou sobre o quanto isso a machucou, mas sei que ela está lamentando a ideia da família que esperava ter. Ela passou anos tentando conhecê-los e construir algum tipo de vínculo, apenas para perceber que nunca foi real. Ainda assim, pelo menos ela agora sabe a verdade e não terá pessoas tóxicas e manipuladoras em sua vida. Pelo que sou grata são as conexões familiares genuínas que surgiram dessa bagunça. A família do meu pai é pequena e como morávamos fora do Canadá, nunca tive muita conexão lá. Minha mãe só tinha seus pais adotivos nos Estados Unidos, então nunca experimentei realmente como era fazer parte de uma família grande. Agora, pela primeira vez, sinto que tenho pessoas em quem posso realmente confiar e amar, sem questionar suas intenções. Estou nervosa com a reunião de sábado, principalmente por causa do meu primo. Ele passou por tanta coisa com o pai e sinto que ele vai liberar toda a sua raiva naquela sala. Eu o amo muito e sei que ele sente que finalmente encontrou uma família real em nós. Ele também recentemente se assumiu para sua mãe, Maria, mas ainda não contou para o pai. Maria não fazia ideia. Quando ele contou a ela desabou em lágrimas, o abraçou e pediu desculpas por não ter criado um espaço seguro suficiente para ele se abrir antes. Ele teve que viver uma vida escondida por causa das crenças tóxicas de seu pai e isso parte meu coração. Maria também carrega muita culpa. Ela nunca trabalhou de forma independente. Ela ajudou nos negócios do marido, mas ele sempre controlou as finanças. Ela nunca se sentiu forte o suficiente para sair, mesmo tendo suportado tantos maus tratos, provável infidelidade e sendo constantemente menosprezada tanto pelo marido quanto pela avó biológica. Ela pensou que ficar era a melhor maneira de proteger seus filhos da pobreza, que na Grécia pode ser brutal, especialmente para mães solteiras, mas agora ela percebe que ao ficar, também fez seu filho sentir que precisava esconder quem ele era. Há muito mais que eu poderia dizer, mas descobri recentemente que minha história foi compartilhada em diferentes vídeos online. Meu marido encontrou e por esse motivo, não quero expor mais detalhes pessoais sobre minha família, a menos que eles escolham compartilhar suas histórias. Uma última coisa que quero dizer, obrigada a todos que comentaram. Minha mãe continua voltando à postagem e lendo histórias de outros adotados. Ela chora toda vez, mas de certa forma, isso a está ajudando a curar. Ela envia todo o amor dela para vocês. Talvez eu atualize novamente após a reunião. Uma pergunta final para todos vocês. Depois de tudo que aprendi, agora sei que a avó biológica e sempre foi uma pessoa verdadeiramente horrível. Não me surpreenderia se ela tivesse algum tipo de condição psiquiátrica não diagnosticada. Mas, neste ponto, isso realmente não importa. Mesmo depois de todas as coisas horríveis que ela fez, mesmo sabendo que ela disse coisas como: olhe para ela, esse rosto burro. Ainda bem que não a mantive. Pelo menos ela não comeu nossa comida de graça. Eu ainda sinto pena dela às vezes. Ela está completamente sozinha agora. Seus netos não a visitam porque ela era cruel, até violenta, com suas mães. Seus filhos não se importam. A única pessoa presa com ela é sua nora, que só tolera porque não há outra escolha. Eu sei que ela merece. Eu sei que o karma a alcançou, e no entanto, às vezes penso nela e choro. O que vocês fariam? Vocês se sentiriam mal na minha situação? Quero apenas ignorar, mas me sinto tão triste às vezes.